Falar agora dos protestos na Argentina. Em pleno dia da independência do país, comemorado no último sábado, 9 de julho, milhares de cidadãos foram às ruas para protestar contra o governo do esquerdista Alberto Fernández. As manifestações ocorreram não só na capital, Buenos Aires, como também em cidades como Córdoba, Mar del Plata, Rosário e Santa Fé. Em Buenos Aires foram realizados comícios no Obelisco, na Avenida 9 de Julho e na Plaza de Maio. O lema Vamos Defender a República mobilizou políticos de oposição e a população. Os manifestantes levaram cartazes com frases de repúdio à atual administração federal. Viva a pátria, governo de ladrões e Argentina sem Cristina eram alguns dos recados transmitidos pelos cidadãos. Argentinos também entoaram cânticos contra o governo esquerdista, chegando a pedir que Fernandes e Kirchner saiam do país e vão para Cuba. Houve também protestos no exterior. Em Miami, Roma, Madrid, Barcelona e Londres, cidadãos argentinos se mobilizaram contra os esquerdistas. Enquanto isso, Alberto Fernández, que também é líder da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, convidou Lula e o atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, para um debate sobre o futuro da integração latino-americana. A CELAC é um organismo internacional formado por 33 países, mas sem os Estados Unidos. A entidade recebeu apoio da China, que já participou de alguns encontros. Diga, Ana. Vitor, o povo cansou, né? O povo no mundo, de uma forma geral, está cansado, primeiro, dos lockdowns eternos dentro de uma pandemia aí global. Muitos governantes, presidentes, governadores no Brasil abusaram do poder que, de uma certa forma, foi draconiano, né? Muitos governantes aí deram canetadas draconianas, colocaram aí o pânico como plataforma de governo exatamente para o controle social. Aí o mundo começou a sair da pandemia e na Argentina, né, depois de tantos cantores e cantoras no Brasil, artistas globais que celebraram a eleição aí do Fernandes e a continuação, né, do kirchnerismo, o que eles fizeram na Argentina é aquilo que está no manual de retrocesso, que qualquer estudante de economia do primeiro ano de economia saberia que não pode fazer e que é exatamente a mesma agenda nefasta que o Lula quer instaurar no Brasil. Canetadas do executivo, né, administrar canetadas, taxação de grandes fortunas, controle de preços a canetadas, estatização de empresas, né, o Congresso ali amarrado, fechado com uma agenda estatizante, com uma agenda de um governo grande, onipotente, onipresente. E isso tudo, se por acaso Lula chegar ao poder novamente, vai ser um retrocesso muito grande, porque nos últimos 3, 4 anos, a agenda do presidente Bolsonaro ela é exatamente oposta a essa agenda. É uma agenda de tentar diminuir o Estado, o poder do Estado, dar mais liberdade para os cidadãos. E, infelizmente, nossos irmãos argentinos aí, eles estão pagando o preço, porque também foi dito o tempo todo na campanha o que seria feito. Então, não foi por falta de aviso, e no Brasil também, assim como aqui nos Estados Unidos, não vai ser por falta de aviso que uma agenda nefasta vai colocar aí o país de joelhos, economicamente, socialmente, culturalmente e intelectualmente. Você, Fiuza, 2 minutos e meio. Você vê que eles mostram, né? Quer dizer, esses populistas tipo Fernandes e Cristina Kirchner, eles mostram que eles não sabem fazer, porque é claro que eles não planejariam uma ruína tão rápida da sua sociedade, porque isso, a sociedade ia se voltar contra eles, evidentemente, contra o governo deles. Então, o pior de tudo, Vitor, é que, além do autoritarismo, né, fantasiado aí de progressismo, etc., eles acreditam nessas medidas. Essa sequência de barbaridades econômicas, congelamento de preço, proibição de comércio de produtos, tudo para tentar garantir, eles estavam realmente tentando, né, garantir o abastecimento, evitar o desabastecimento, estavam realmente tentando evitar a expansão inflacionária, porque eles não iam apostar
né, numa explosão inflacionária, e tudo que eles fizeram de forma autoritária, inclusive anti-acadêmica, né, eles são os ineptos, está resultando, evidentemente, na ruína da economia argentina. Então, o componente autoritário se deve também à incompetência. Quanto mais incompetente e guloso, mais autoritário. Porque se for discutir... Acho que travou um pouquinho a conexão do Fiuza. Passo para você então, Augusto. Eu já sigo o embalo e devolvo logo para o Guilherme. Os argentinos, os brasileiros devem mirar-se no exemplo dos argentinos. Eles se tornaram especialistas em reincidência política perigosíssima. Já foram dirigidos já foram governados ou desgovernados pela Cristina Kirchner e o maridão lá, se elegeu primeiro. Eles fizeram o possível para destruir o país. Vem alguém tentando mudar, o argentino, que é historicamente impaciente, dá-lhe 2 anos para resolver os problemas criados em 60. Não deu certo, eles põem o responsável, o casal responsável, o sobrevivente do casal responsável pelo desastre mais recente, para fazer o quê? Quem manda é ela. Vai fazer a mesma coisa. A mesmíssima coisa, eu enfatizo, porque eles estão de novo repetindo, com outros nomes, a paridade entre o peso e o dólar, que é uma loucura. Qualquer tipo de paridade artificial como essa não funciona. E eles vão tentar o calote internacional, aquelas coisas todas, e o congelamento de preços que não pode faltar. Nunca deu certo congelamento de preço em nenhuma economia no mundo desde que a humanidade existe. E eles vão fazer isso aí. Aí aparece alguma alternativa, eles elegem, depois de 2 anos eles começam a tocar aquele bumbo nas ruas, que é o prenúncio, né? Já é o prenúncio da insatisfação, e pronto, voltam os peronistas. Se você consultar 50 eleitores peronistas e perguntar o que é o peronismo, você receberá 50 respostas diferentes e provavelmente antagônicas. É uma ficção política que nasceu da adoração por um homem que quis criar num país sul-americano um sistema previdenciário suíço, quebrou o país, aí começou aquela dança dos cadáveres, né? O argentino tem uma morbidez aí estranhíssima. E eles não aprenderam ainda que, como mostra a Venezuela, os países podem acabar sim. Mesmo que é o caso da Argentina, que foi um dos mais ricos do século passado. Fiuza de volta? Agora sim, Fiuza, pode concluir. É só para concluir, dizendo então que eles, até quando tentam acertar, é claro, de uma maneira equivocada, autoritária, eles erram, eles não sabem fazer. Né? Você poderia imaginar, não, é um regime autoritário, ditatorial, mas que com mãos de ferro coloca a economia para funcionar. Eles não sabem, eles não conseguem. Agora, eles são um coquetel, Vitor, de demagogia e autoritarismo, fantasiado com uma mística. O que tem que ser arrancado dessa gente, tanto desses Fernandes, Kirchner, como o que ganhou a eleição no Chile, como o Lula e PT querendo voltar, é essa mística. Onde é que está, depois de ruínas após ruínas, onde é que está essa ideia de que isso aí é uma doutrina igualitária, de que isso aí é progressista, de que isso aí é humanista? Onde é que está o humanismo? Todos eles, a Argentina barbarizou a população, prendendo todo mundo, fingindo que era política de segurança sanitária. Não tem nada disso, não tem legalismo, não tem democracia, não tem sequer democracia. Augusto estava citando há pouco a simpatia do Lula pelo Ahmadinejad, ditador iraniano. Aí teve um protesto de oposição lá, foi baleada uma jovem na frente das câmeras, e o Lula disse que aqueles protestos ali eram uma briga de vascaínos com flamenguistas. Então, é uma folha extensa
de erros, de prepotência, de ruína, de autoritarismo, e eu não sei, realmente não sei como é que sobrevive ainda uma mística de que isso aí é um ideal humanitário, esquerdista, progressista, ou seja lá o que for. É ruína onde quer que se coloque.